aí, você costuma cantar? Você canta para o Senhor como forma de gratidão? Pois é assim que começa o capítulo de hoje, que nós estudaremos nessa ocasião. É o segundo capítulo de Samuel, que tem 2 livros, e este é o primeiro, que mostra a forma de adorar ao nosso Deus verdadeiro. Ana dedica ao Senhor o seu pequeno Samuel, que se torna um justo juiz para o povo de Israel. Ela o visitava de ano em ano, aquele menino tão amado, representando para nós o amor que tem também o nosso Deus amado. Ele deu o seu próprio filho para que nós tivéssemos salvação. É por isso que nesse capítulo você deve colocar muita atenção. E não se esqueça, não é inscrito? Corra e faça agora, logo a sua inscrição. Fique à vontade para dar a sua contribuição para este canal, porque este canal nasceu no coração de Deus. Um capítulo por dia em forma de rima e poesia. Então Ana elevou ao Senhor uma oração. É no Senhor que regozija, que alegra o meu coração. A minha força no Senhor é que encontra exaltação. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque eu me alegro em tua salvação. Não há santo como ao Senhor, não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma, não há outro. Deus, só tenho a ti. Não multipliques palavras de orgulho e nem te portes com arrogância, porque o Senhor é o Deus de sabedoria e pesa os seus feitos todos na balança. O arco dos fortes é quebrado, os débeis de força são cingidos, os que antes eram fartos de pão, hoje têm mudado a situação, enquanto não sofrem mais aqueles que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida, e também a dá o Senhor. Faz subir da sepultura, para a sepultura faz descer. O Senhor é quem enriquece, e é Ele quem faz empobrecer. Ele abaixa e também exalta. O pobre do pó faz levantar. Desde o monturo exalta o necessitado. Entre os príncipes ele o faz assentado, para o trono da glória herdar. Porque as colunas da terra, todas elas são do Senhor, e sobre elas o mundo foi que o Senhor Deus assentou. Ele guarda os pés dos seus santos, faz o perverso emudecer, porque o homem, na sua própria força, não, jamais poderá prevalecer. Os que contendem com o Senhor, todos eles serão quebrantados. Os céus trovejam contra eles, e da extremidade da terra pelo Senhor serão julgados. O poder do seu ungido pelo rei é exaltado. Então Eucana voltou para sua casa. O menino ficou servindo ao Senhor, e perante o sacerdote Eli, o menino Samuel ficou. Porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial, não se importavam com o Senhor, pois era o costume dos sacerdotes que, quando alguém sacrifícios oferecia, vinha o moço do sacerdote, enquanto a carne ali se cozia, e um garfo de 3 dentes que na mão esse moço trazia, metia-o na caldeira, no tacho ou na panela, ou mesmo que na marmita, e que o que o garfo tirava, para o sacerdote servia. E todo adorador que ia a Seló, era assim que se fazia. Também, antes que a gordura que por ali se queimava, vinha o moço do sacerdote e dizia à pessoa que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote, antes que a leve para assar, porque somente carne crua é que de ti se aceitará. E se o ofertante lhe respondia: primeiro deixe a gordura queimar, e depois, quanto quiser, você poderá tomar. Então esse moço dizia: é agora que eu falei, porque se não me deres agora, então à força eu tomarei. Perante o Senhor muito grande era o pecado, porque a oferta do Senhor e também o trabalho do Senhor era por eles desprezado. Sendo Samuel ainda menino, ao Senhor ele ministrava, e uma estola sacerdotal de linho era que Samuel usava, e de ano em ano sua mãe uma túnica azul lhe trazia, quando para oferecer o sacrifício anual
com seu marido ela subia. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e para ela dizia: em lugar do que devolveu ao Senhor, que filhos desta mulher te sejam dados. E eles voltavam para casa totalmente revigorados. E a Ana, mulher de Eucana, o Senhor abençoou. E ela 3 filhos e 2 filhas de presente do Senhor ganhou. E o jovem Samuel crescia muito diante do Senhor. Eli já era muito velho e ficava sempre sabendo a respeito do que os seus filhos, todo o mal que estavam fazendo, de como eles se deitavam com maldade no coração e usavam as mulheres que serviam ali na porta da congregação. E disse-lhes: por que fazem isso? Pois eu ouço constantemente falar do mau procedimento que vocês fazem entre essa gente. Não, filhos meus, não é boa fama que eu tenho ouvido. Estão fazendo pecar o povo e eles têm transgredido. Pecando o homem contra o próximo, o hábito dele quem será? Mas pecando, porém, contra o Senhor, quem por ele intercederá? Porém, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor tinha intenção de os matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens, que são as suas criaturas. Um homem de Deus veio a Eli com o fim de lhe dar um recado. Assim diz o Senhor: eu não me tenho me manifestado? À casa de teu pai eu me fiz bem conhecido, estando os israelitas com Faraó, lá vivendo na terra do Egito. E dentre as tribos de Israel, você que foi o escolhido para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para trazer a estola sacerdotal diante de mim, para incenso me queimar. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. E porque elas por eles são pisadas, pisam aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares que ordenei que se fizessem, assim na minha morada. E porque você, Eli, honra mais os seus filhos do que deveria honrar a mim? Com as melhores ofertas do povo, você e eles engordam, enfim. Portanto, assim diz o Senhor: na verdade eu disse assim: a tua casa e a casa de teu pai perpetualmente andariam perante a minha face, e os meus seriam para sempre, mas longe de mim que tal coisa fizesse. Ao que me honram, eu honrarei. Aos que desprezam, serão desmerecidos. E será isso que eu farei. Eis que vem dias em que os teus braços serão cortados, e o braço da casa de teu pai, para que velho nenhum seja encontrado. E a morada de Deus em aperto você verá. Há um tempo em que com o bem que em Israel se fará, e velho em tua casa, velho nenhum haverá. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, e a tua alma muito entristecerá. E todos os teus descendentes, na flor da idade, perecerão, teus filhos Ofni e Finéias, como sinais para você serão. Porque ambos, no mesmo dia, todos os teus 2 filhos morrerão. E eu suscitarei para mim um sacerdote que viva dignamente e que proceda conforme os meus desígnios, os desígnios do meu coração e da minha mente. Farei para ele uma casa estável. Ele andará diante do meu ungido e fará isso para sempre. E todo aquele que da tua casa por acaso ainda restar, diante do meu sacerdote terá que se inclinar para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e fará diante dele uma triste solicitação e dirá: peço-te que me admita algum dos cargos sacerdotais para eu ter um pedaço de pão para poder comer e viver um pouquinho mais. Que triste e que alegre, né? Nós vemos aqui, a história começa com uma alegria. Ana se regozijando, glorificando a Deus com um cântico de gratidão pelo filho. E ela leva o filho, Samuel, ainda pequeno, para morar com Eli. Só que acontece uma coisa muito estranha na casa de Eli. Eli, que deveria ser um exemplo, os filhos dele faz coisas horríveis. E Deus então manda um homem, mandado por ele, para alertar Eli: vai ser tirado de você
essa graça, essa dádiva que eu te dei do sacerdócio. Oh, meus queridos, vamos cuidar daquilo que nós temos recebido. Tem um verso lá no Apocalipse que diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A gente às vezes acha que Deus, por ele ser graça e misericórdia, ele vai aceitar, passar a mão sobre a nossa cabeça, vai aceitar o nosso pecado. Tome cuidado. Deus é misericórdia, mas ele também, na mesma proporção, é justiça. Então se afaste do pecado, se afaste de tudo que é mal, não deixe que o pecado te enlace. Como Ana, glorifique a Deus e seja também servo dele em todos os detalhes. Que Deus te abençoe, meu querido. Essa história continua amanhã e nos próximos capítulos, e pela graça do Senhor nós aprenderemos muito para sermos também reavivados pela palavra do Senhor. Até amanhã.